Quanto tempo faz que você não vê um desse aqui novinho, lacrado, daquela versão Malásia? O proprietário trouxe aqui em mãos. O rádio é 100% original, todinho lacrado. Olha aqui, espetáculo. Coisa linda, o rádio não tem um detalhe. E para continuar assim, eu vou colocar uma fita isolante aqui na beiradinha para não ter risco de ter um risco. Aí fica desse jeito aqui, não corre o risco de arranhar. O microfone tá aqui, de primeira eu não vou mexer não, depois eu vou lubrificar, dar uma revitalizada nele. Tá só um pouquinho fora de frequência. Eu vou unificar TX e RX. Aí, de qualquer forma que você for transmitir, você pode começar sintonizando aqui pela sintonia fina, que ela vai ter TX e RX. Original não é não, é separado. Aqui é só escuta, aqui altera a transmissão e recepção. Aí meio que confunde o pessoal. Até a pessoa descobrir aonde que é a recepção, aqui o ponto de recepção, nunca é no meio-dia. Aí o que é o legal de fazer? Para não ter que tirar o calinho aqui da sintonia, a gente unifica a sintonia fina à sintonia grossa. A sintonia fina fica sendo a ponte do calinho, fica muito confortável de modular. Relação de canais desse rádio aqui é interessante. Ele tem da banda A até a banda F, pensa comigo, 6 bandas de canais negativos. São 271 canais negativos e 271 canais positivos. Eu sei que não dá 271 mais 271 não, porque para cima ele tem telecomandos. Eu sei que quando eu fiz a tabela, eu somei 536 canais. Eu tenho muita tabela desse rádio aqui impressa. Se você tem esse rádio e quer uma tabela impressa, envie uma carta para mim, com selim mesmo. Que eu vou pegar uma tabela impressa, levo no correio e envio para você de volta. É só você enviar de volta, né, para poder devolver para você o tanto de selinho que é, que eu nem sei mais como é que é para poder enviar uma carta, mas eu envio para você a tabela, aí quando ela chegar aí você plastifica. Eu lembro que na época essa tabela foi feita à mão, eu e minha esposa fazendo, indo de frequência em frequência, cara, eu vou te falar, viu, é canal para dedéu. E esse equipamento, ele lembra muito o Superstar 3900. Pensa comigo, o Superstar 3900 tem bandas A, B e C. Aí um botãozinho de High Low, D, E e F. Lembra disso? É a mesma coisa do VR9000. Esse rádio aqui é muito semelhante, só que ele tem um dobro de canais se você comparar com o VR9000. Pensa comigo, você não tem 6 bancos de canais A, B, C, D, E, F. Você tem 2 vezes isso. G, H, I, J, K e L. Como é que você acessa isso? Olha só. Primeiro canal desse rádio vai lá na frequência de 24.265. E o último canal dele, olha só, vai em 29.655. Ah, alemão, gostei do rádio, eu queria comprar um rádio desse hoje. Se você for comprar um rádio desse hoje, você vai comprar um rádio que foi produzido num outro polo industrial, porque o que foi produzido esse aqui não tem mais original novo. A não ser que você encontre em estoque antigo, ou compre de alguém que, como o dono desse rádio aqui, deixa ele guardadinho as 7 chaves lá, até decidir utilizar o equipamento. Se você quiser comprar um rádio desse novo, você vai comprar o atual, que é o Vietnã. É bom? Não, não gosto não. Não é que o rádio ele é ruim, é que não se compara a esse aqui. É uma safra completamente diferente, vamos chamar assim. Os equipamentos novos, eles têm problemas de liga na própria solda do circuito. Se você, por exemplo, parou com um caminhão para poder almoçar, uma situação bem cotidiana, você parou num posto para poder almoçar e deixou lá o caminhão fechado, tá calor, às vezes a cabine esquenta demais, dependendo da temperatura que chegar a cabine, e não é uma temperatura muito elevada, mas dependendo da temperatura que chegar, os componentes começam a se soltar da placa, simplesmente. Aí quando você menos percebe, o rádio do nada, ele não acende mais, não transmite mais, aí se sacode o rádio, tem um montão de componente solto na placa, rapaz. Aí você se
depara com capacitores sem isolante, sabe? Alguns componentes sem diferença de potencial. Aí quando você vai ver, o que está acontecendo? Solda, cara. Um montão de ponto de solda no rádio. E quando você chega mais perto para poder retirar essa solda e verificar os componentes, alguns componentes, você vê que a qualidade dos componentes caiu absurdamente. Aí você nota que a potência do equipamento novo não é mais a mesma. A estabilidade de frequência do equipamento antigo já não é boa. Essa aqui não é boa, não. Mas o do novo é muito mais frágil. O que quer dizer isso? A chance de dar problema do VCO no estabilizador de frequência é assim, num 158 é 40% na vida dele. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a fonte que você vai usar. Não pode, ele não aguenta oscilação de tensão. Se você tiver com pouca água na bateria, por exemplo, o alternador, ele automaticamente percebe que quando diminui a carga, ele precisa elevar a tensão. Quando ele eleva a tensão, esse rádio ele não suporta 15 volts. Ele não é feito para isso. Ele tem um limiar de tensão muito próximo de 14.2, que é o ideal. Mas em caminhão acontece isso. Às vezes chega a 15 volts o alternador para poder subir a carga de uma bateria que às vezes está com um pouco ácido ou está com baixa carga. Então ele por algum tempo ele chega a 15 volts e ele detona com o VCO desse rádio. Então tem que tomar muito cuidado, rapaz. Se a fonte não for boa e ela for do tipo de fonte que repassa os picos que ela recebe, nossa, é um rádio frágil. Muito bom, tem uma canalização muito boa. Agora tem a versão dele sem o frequencímetro. Mas lembra do que eu estou te falando? Se você for comprar um rádio desse novo, ele com certeza é Vietnã. Como é que você olha isso? Vou te mostrar aqui, ó. Se ele for Vietnã, irmãozinho, evita. Aqui, ó, Malásia. Tá vendo? A gente tá falando de um rádio novo, lacrado. Tá vendo? 0 bala. Que vai passar agora por uma preparação. Vai ficar com um áudio bacana. Esse rádio já tem um áudio bacana de fábrica. Ele só tem esse calcanhar de Aquiles que é a estabilidade do VCO. Mas ele tem um áudio bacana, ele tem uma presença legal. É um rádio que de fábrica, em AM, ele tem uma largura de banda legal. Em SSB nem tanto, mas eu vou corrigir. O eco vai ficar com aquele efeito bonito, tipo locutor, mas é um eco livre, né? Você pode fazer os ajustes aqui no painel. Para mostrar estacionário é muito simples, é só apertar esse botão. Lembrem-se, se você for medir estacionário em SSB, você tem que estar gerando sinal, assoviando para você ver estacionário. Se você passar aqui para o modo estacionário, passar para o modo SSB, acionar o microfone mesmo sem antena, vai dar estacionária de 1.1, porque ele não está emitindo sinal. O USB e LSB, você só vê estacionária quando você está emitindo um sinal sonoro no microfone direto, para gerar uma portadora. E quando você estiver aqui em estacionário, no modo SWR, ele vai te mostrar a possível carga refletida, tá bom? Esse botão aqui é o Talkback. Quando você fala, se você quiser se ouvir, você aperta o Talkback, ajusta aqui o controle de ganho de microfone e tenta colocar de um jeito que fique suportável. Como esse rádio vai passar por uma intervenção, ele não vai ficar muito bacana com o retorno ligado, não. Então mantenha desligado. Chave high low para subir e descer os bancos de canais, ou seja, low de banda A até banda F, high de banda G até banda L. Aqui os modos de transmissão, filtro noise blanker automático, noise limiter, Roger Beep e o botãozinho de mais 10 kHz para você acionar os telecomandos, aqueles canais que eu comentei que são canais escondidos na banda D, mas que nas outras bandas não são escondidos. A gente tem que somar isso aí à tabela, tá bom? Você vai ver que se você fizer esse procedimento e observar a minha tabela de papel, a frequência segue de forma linear, direitinho, utilizando aqui o botãozinho de mais 10. Um outro detalhe interessante, o RF Gain, ele costuma matar a recepção logo no início aqui. O que eu vou fazer? Ele vai ficar 100% ajustável. Como assim? Se você quiser colocar o seu RF Gain para poder operar com o seu rádio em meio-dia, na mesma situação que eu faço com o meu aqui no laboratório, meu rádio fica ligado 24 horas, meu RF Gain não passa de meio-dia. Olha ali o nível de QRM, tá vendo ali, ó? Então,
Se você quiser ficar escutando chieira, você deixa aqui RM alta no RF Gain, você não precisa de usar o squelch, né? Agora, se você quiser baixar o nível de ruído, você pode deixar, depois de preparado, você vai ver que vai funcionar de 0 a 10. Aí você pode colocar no meio-dia, vai ficar gostoso de rádio operar. Então vamos aos testes para ver como que o rádio é antes e como que ele vai ficar depois de preparado. Potência e amplitude modulada, 10 watts e meio. Modo FM, também 10 watts e meio. Modo USB, vou pegar aqui o gerador. Esse rádio não tem controle de potência. 26 watts. Só acionando aqui o microfone, você vê que ele tem uma certa sensibilidade de microfone. E de tudo não é tão fraco assim, tá vendo? Ele não chega a 1 watt aqui com o microfone afastado, que ele tá com o microfone encaixado aqui no gerador. Ele não dá 1 watt, mas olha que ele não tá ruim não. Ele tá com uma sensibilidade boa, olha só. Vou gerar sinal 26 watts, modo USB e modo LSB. Inclusive tá com um pouquinho de portador em LSB. Tá vendo? Alô? 26.2 watts no modo LSB. Vamos ver se tá emitindo espúrios. Eu vou ali embaixo em 24.505. Pera aí. Olha aqui, ó. Em relação à frequência, 24.505. Agora eu vou colocar na banda G 27.205. Olha só como é que está distante, sem emissão de espúrios. Agora eu vou lá na banda L 29.455. Sem emissão de espúrios, bacana. Um dos poucos equipamentos desse modelo que não chega aqui emitindo espúrios. Vamos verificar aqui então a recepção. Vamos abrir todo o RF Gain. Vou desligar o filtro aqui no painel. Deixa eu afastar um pouquinho, ó. Acionado, desligado. Agora eu vou ligar o gerador de radiofrequência. Estou no modo LSB, RF direto. Ah não, eu estou na banda errada, peraí. Eu tô cá na banda errada. Então, deixa eu voltar para cá. Agora sim, eu vou gerar em 27.204.8, 205. Eu vou acertar essa frequência. Vamos lá. Certíssima. Recepção do equipamento LSB, USB, amplitude modulada, tem uma pequena discrepância. Mas como esse equipamento ele é da série anterior, ele com certeza não tem os scot novos, já vai ganhar os scot novos, a recepção fica mais macia. E eu vou fazer uma alteração aqui na filtragem, porque a placa desse rádio ela é utilizada em outros equipamentos de luxo. De fato, ele tem algumas funções embutidas aqui na placa e eu vou acionar uma delas e vou deixar aqui junto com o Noise Blanker, tá? O Noise Blanker vai ficar ligado direto e aqui eu vou deixar uma chave de high cut. Cara, isso aqui é muito confortável, você vai gostar muito. Consumo do rádio, ó, desligado, ligado em AM standby, 380 mA, portador em AM 5 amperes. Vou falar próximo ao microfone. Olá, olá. Quando eu falo, cai um pouco a corrente, tá em saturação, tanque final. FM, alô, 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 teste, tá vendo? A FM não mostra na fonte nenhuma oscilação, você vai ver isso no SDR. Agora modo SSB, primeiro USB 6.67 e agora modo LSB 6.64. Vamos dar uma verificada então na frequência, pera aí. Deixa eu acertar aqui o TX. Então tá, vamos medir a partir de 27.204.9, beleza? Vamos ver se ele vai estar na frequência que ele está marcando. Porque eu vou ter que unificar a sintonia, vou ter que acertar a sintonia dele. Então é bacana a gente olhar. 27.204.9 TX, essa é a frequência. Vamos comparar.
nesse modo aqui se tá na frequência 27.204.9, reset, não, tá fora de frequência, 27.204.8. Vamos fazer o teste aqui no modo USB, 27.204.9, beleza. 27.204.7. Olha aqui. Quando aciona TX, tá vendo a luzinha vermelha ali indicando TX? Então você vê que tá fora de frequência. Vamos ver aqui no modo LSB 27.204.8. Vamos resetar. Vamos ver se está na frequência 27.204.6. De novo aqui. Ó, confere aqui embaixo. Eu vou acionar TX aqui, gerando sinal igualzinho eu fiz. De novo, tá vendo? Olha ali, de novo, ó, reset. Vamos gerar sinal, cai não. Vamos gerar sinal fora de frequência. Vamos acertar isso aqui também. Estou no modo LSB. Olha só como é que ele não só respeita a faixa de operação de 1.4K de largura, 1.4, 1.6, como ele também desponta nas frequências de médio. Olha só que bacana. Você vê que é o forte desse rádio mesmo. Agora modo USB, tá vendo que o USB não tá certinho, não tá alinhado certinho, tá com 1.8K e tá totalmente fora de onde deve estar. Tem que acertar esse rádio, ele não tá transmitindo direito. Tá vendo? A gente pensa que viu tudo e não viu tudo. Ó, agora modo amplitude modulada, como eu disse, amplitude modulada, esse rádio já trabalha com 6K, por isso que o 158 sempre foi um rádio bom de AM. Eu sempre falo pro pessoal, o 158, a pegada dele tá na largura de banda. Você vai ver quando esse rádio ficar pronto, o absurdo que fica. Agora modo FM, cadê? Alô, modo FM tá aqui também, mesma coisa. Alô, modo FM, tá até extrapolando um pouco, tá vendo aqui, ó? Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas eu vou deixar o modo FM certinho com 10K, porque esse rádio não pode extrapolar FM. Olha só que legal, modo FM, transmissão perfeita, sem espúrios. Agora modo amplitude modulada, olha só, nada em saturação. Ele tem uma quantidade bacana de áudio, não tem emissão de espúrio. Você nota que você está vendo toda a transmissão dele aqui, nada em saturação mesmo. Eu gosto muito desse rádio, não é à toa. Agora modo SSB, você vê que o modo USB tá bacana, mas olha aqui, ó, ele emite espúrios. Tá vendo aqui, ó, bem embaixo, ó, alô, teste 1, 2, 3. Eu coloquei ali no Spectrum Analyzer uma divisão de 1000 canais, só que ele não mostrou nenhuma emissão naquela faixa de 1000 canais. Mas olha aqui, ó, como aqui é um pouco mais extenso, ele mostra aqui uma emissão de espúrio sim, no modo USB. Agora vamos ver no modo LSB, a mesma coisa se reproduz no modo LSB. Isso não pode acontecer. Voltar aqui para o modo amplitude modulada. Em amplitude modulada não tem, ele tem uma transmissão mais comedida. Viu como é bom você ter instrumentação? Para você ver a saúde da transmissão do seu equipamento. Não quer dizer que o rádio é novo, que o rádio é lacrado, que vem de uma safra de equipamentos bacanas, que ele está perfeito. Os equipamentos, eles precisam dessa atenção para você poder explorar o melhor possível deles. Se você for mecânico entusiasta e você conhece da mecânica da Volkswagen, você vai lembrar dos motores AP. Se você for trocar a correia dentada, você tem que escolher entre atrasar o ponto de comando ou adiantar o ponto de comando. Por quê? Se você for colocar tudo no pontinho certo, todas as marcações no lugar certo, quando você vem encaixando a correia dentada, você vê que quando chega no comando de válvulas, ou você adianta um pouquinho ou atrasa um pouquinho, porque não fica perfeito. O que nós que gostamos temos por hábito de fazer? Colocar ali uma polia ajustável, não para poder atrasar, nem para poder adiantar. É para ficar no lugar que tem que ficar. O dia que você tiver um carro com esse recurso e você usufruir desse recurso, você vai ver o melhor funcionamento da sua vida. É relógio suíço.
Pode ser o ano que for o carro. Se você deixar aquele ponto em exatidão, você vai ter 100% de um funcionamento sem cabeçada, sem amolação. É a mesma coisa aqui, cara. Você vai colocar tudo na ordem, da forma que tem que ser conduzido. Não tem como ficar ruim, ficar ótimo. Aí você alia tudo isso a uma boa fonte, alia a um bom cabo, alia isso a uma boa antena. Você tem que pensar na antena. Não adianta ter um rádio com 536 canais e uma anteninha bobinada, não vai resolver. Mas enquanto a isso, não tem preocupação. Para você que é meu cliente, você tem assessoria e garantia total. Se você recebe o seu equipamento, por exemplo, ele já chegou aí com algum defeito, manda de volta, tem garantia. Pode ter sido alguma pancada no transporte, alguma coisa. Tudo tem jeito, dá para resolver na boa, com carinho, com respeito com o consumidor e comigo. Porque a gente acorda todo dia, eu tenho certeza que todo trabalhador é assim, a gente acorda pensando em fazer o melhor, em servir a pessoa, o nosso cliente, da melhor forma possível, para a gente trazer o nosso arroz com feijão para a família. E sendo honesto e digno, as coisas acontecem. Para você que me segue, está aqui o meu contato na parte superior do vídeo. Se você quiser fazer uma preparação no seu equipamento, ou se quiser comprar um equipamento, mandar entregar aqui, também pode. É natural que aconteça isso. Como que você procede? Você vai fazer a compra no Mercado Livre. Mas antes de comprar no Mercado Livre, você vai lá, você vai editar o endereço, vai colocar o meu endereço. Aí quando você fizer a compra, você põe aos cuidados de, vai colocar o meu nome, aos cuidados de, você põe lá meu nome, faz a compra. No outro dia, eles vão te dar uma palavra-chave. Você vai me passar a palavra-chave para poder receber o equipamento aqui. Tão logo eu recebi o equipamento, eu vou fazer os testes para poder perceber se ele tem algum problema. Foi constatado algum defeito estrutural no equipamento, a coisa certa a fazer é solicitar a substituição. O rádio é novo, é lacrado, você comprou, você tem garantia, só devolve e pede outro. Chegou outro equipamento, eu vou fazer os testes nele. Se ele não for aprovado, a gente pede a substituição. Tem que ser assim. Você está comprando uma coisa nova, você tem que levar a coisa nova. Você não tem que levar uma coisa nova consertada. Não é justo contigo, porque vai incidir no valor de um serviço, sabe, de um conserto, um rádio que era para ser novo. Concorda comigo? Você tem a segurança de comprar onde você quiser. Eu faço os testes aqui. Se for aprovado, a gente dá sequência no serviço. Se não for aprovado nos testes, a gente solicita a troca. Então, logo chegue outro rádio aqui, a gente procede o serviço no seu equipamento. Então, deu para perceber que o equipamento tem alguns vícios, né? Ele não emite espúrios dentro da faixa de transmissão dele, mas um pouquinho fora. Tem gente que chama isso de harmônico. Gente, harmônico, eu vou te falar, é muito difícil. É tão distante o harmônico do que eu estou te mostrando aqui como sendo espúrio. Por isso que o pessoal reclama: poxa, será que meu PX vai sair na minha televisão? Pô, pergunta pro técnico que estudou eletrônica por que dava interferência na televisão. Porque o primeiro harmônico estava lá na frequência da televisão. Olha a frequência da televisão, como é que é longe dessa aqui. Vocês estão entendendo? Hoje em dia não, é tudo TV digital, você não tem que se preocupar. Mas vocês entenderam o que é espúrio, o que é harmônico? Harmônico é distante. Espúrio, você está transmitindo aqui, vamos supor, no canal 20, ele vai repetir a transmissão com a potência um pouco mais baixa no canal 60, um pouco mais baixa, mas vai repetir no canal 70, vai repetir um pouco. Você viu ali, está mostrando ali. Ele vai, sabe, ele vai repetindo. E o que acontece? Isso que acontece é que esse rádio nunca vai dar uma baixa estacionária. Por quê? Porque mesmo que você tenha uma antena 100% ajustada, presta bem atenção que eu vou te falar. Mesmo que você tenha uma antena 100% ajustada na frequência bonitinho, quando você for medir estacionária aqui, vai mostrar alguma estacionária. Por que ele vai mostrar essa estacionária? Porque ele não está transmitindo só nessa frequência, está transmitindo em outras. Então a leitura não está uma leitura crua daquela frequência. Vou te mostrar o rádio que tem muito áudio. Ele não tem um áudio para poder fazer o que a gente faz aqui naturalmente. Estou aqui no canal 5. Vamos colocar aqui no canal 6, 7, 8. Ó, RF gain media, filtro ligado, RF tudo desligadinho, tá vendo aí, ó? Confere aí. Canal 8. Beleza, ó, ganho escancarado esse rádio, tá lacrado. Olha aí, ó. Alô? Alô, 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 teste, 1, 2, 3. Chegada aqui não tem modulação, tá vendo? Alô, alô, teste. Alô, alô, teste. Viu ali? Tem até uma pequena microfonia, mas cadê o áudio? Cadê a sensibilidade de áudio? Alô, alô.
Não tem. E é por isso que você envia o seu equipamento para poder deixar do jeito que você gosta. E é nesse momento que eu peço a sua ajuda para o Instituto Bruno, que é o Centro de Apoio e Tratamento a Crianças com Múltipla Deficiência e Surdo-Cegueira por conta da paralisia cerebral. Ajuda com um prato de comida, R$20. 2 pratos de comida, R$50. Ajuda com o que o seu coração pedir, mas ajuda. Elas são únicas, especiais, precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdo-Cegueira. Ajude. Doe oportunidade. Ligação com LED. Olha ali como é que fica. Original. A sintonia foi unificada. O que significa isso? Quando você for utilizar o modo SSB, USB ou LSB, se você estiver escutando uma pessoa fora de frequência, você pode vir aqui na sintonia fina ou na grossa, tanto faz. As duas têm a mesma função. Você vai sintonizar na voz da pessoa, chegou na voz da pessoa, independente do que está marcando aqui, chegou na voz da pessoa, é a sintonia que aquela pessoa tá, beleza? Tava com uma discrepância grande também aqui de sintonia, tá vendo? Entre os modos, eu deixei tudo ajustadinho para ficar mais fácil. Tem coleguinha que compra um equipamento novo e a primeira coisa que faz é ficar ditando regra. Fulano, você tá fora de frequência. Mano, se você tem essa parada, compra um digital para você, um rádio digital, que você vai ficar muito mais à vontade, que você não vai ver ele alterar ali no painel. Esse rádio aqui, assim como o VR9000. O VR9000 você não vai ver isso porque ele tem um dígito a menos no frequencímetro. Se esse aqui também tivesse um dígito a menos, você ficaria mais à vontade. Mas como não tem, ele mostra mais uma casa, o ponto de alimentação do próprio frequencímetro, ele influencia 100% na estabilidade do que você vê ali. Como assim? Projeto do rádio. O próprio projeto do rádio sabota ele, deixa ele com essa oscilação de frequência. Se você quiser fazer uma analogia com um veículo, imagina só, um rádio analógico ele é tipo um carro carburado e um rádio digital é tipo o mesmo carro em injeção eletrônica. O funcionamento ele é mais linear na injeção, aqui também, ele é mais linear no equipamento digital. Se você for fazer uma análise de ponta a ponta do rádio, você vai ver que o digital ele repete mais o comportamento dele. O analógico não. Ele depende mais de peças, de componentes, de choques, de indutores. Fui redundante agora. Então, assim, ele vai precisar de várias coisas para poder espalhar sinal em todas essas bandas, mais bobinas, cristal com corte diferenciado. Então você vai ter aqui um equipamento que tem o dobro de canais de um rádio digital e ele se comporta de uma forma assim completamente livre e solta. Funciona bem se você operar ele com um acopladorzinho, porque não tem antena para 500 e tantos canais. Se você operar com ele com um acopladorzinho ali bonitinho, mantiver a estacionária baixinha, rapaz, isso aqui é rádio pro resto da vida. Mesma coisa digital. Pela linearidade, se você cuida da estacionária, tá ali com o acopladorzinho disponível para ele poder trabalhar, você tem aí um equipamento aí com vida longa. O que estraga equipamento, cara, não esquece isso. É você, tipo assim, você tem por hábito operar no canal 5, mas quando você tá viajando, você fica lá no menos 80. Pô, ou a antena tá boa para o 5 ou tá boa para o menos 80. Então, para você não passar perrengue, bota um acoplador que fica ótimo em qualquer lugar. Porque acredita no que eu vou te falar, isso vai detonando com o tanque final, vai acabando com ele, É como se você colocasse mais um catalisador no meio do caminho, como se na descarga tivesse uma penca de banana. O carro vai, mas não vai. É a mesma coisa aqui. Se você não tiver um acoplador, cara, ele tem potencial, mas não sai. Outra analogia muito boa para você que está me acompanhando. Você tem um rádio desse e usa uma antena de 70 centímetros. Não faz sentido. Você tem que ver o seguinte. Agora, transmissão e recepção tá na mesma sintonia. Quer ver só? Ó, eu vou acionar o microfone aqui. 27.204.9, 27.204.9, você vai ver que vai mudar, ó, na sintonia fina, ó, muda tudo junto, tá vendo? Viu só?
Então agora você tem um rádio que transmite e recebe na mesma sintonia, tá certinho, e você tem acesso a essa sintonia quando você precisa. A ventilação ela vai acionar a partir do momento que o equipamento chegar a 45 graus. Olha aqui, ó, os Scots novos, todos eles, olha lá. O eco desse modelo é bloqueado, agora está igualzinho do VR9000. Olha como que a eletrônica é interessante. Fiz os testes nesse rádio antes de fazer o serviço e ele estava com 15K no modo FM, estava com um problema no cristal. Só que só no modo FM, então não podia ser só cristal. Agora você tem, lógico, um rádio pronto, 3K de largura de banda no modo LSB, A, E, I, O, U. Pode ver que todas as vogais, mesmo as mais baixas, elas se comportam da mesma forma. No mostrador você vê os 3K, agora modo USB, A, E, I, O, U. Pode ver que nada perde em relação a áudio, transmissão. Agora modo amplitude modulada, você vê a amplitude modulada com o 5K, eu nunca deixo com 6K, porque 3K é original, 1K de centro, 1K mais ou menos para, vamos colocar lado aí nessa situação, não tem lado. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a direita, um de cada um pouquinho mais fraco, né? Porque os dois trabalham de forma inversa, para poder fazer o centro de amplitude modulada. Então você tem mais ou menos ali os 3K, só que de forma inversa em AM, com 1K central e um pouco lateral. Agora você vê o 5K e você vê todas as nuances de áudio ali ganhando ali o espaço do 5K. E agora você vê o modo FM realmente ocupando ali o modo de 10K do modo FM. Tava ocupando 15K, rapaz. Você não tá entendendo. O negócio tava feio. Por isso aqueles espúrios em 30, 31, 32, 33 MHz que eu só fui ver no osciloscópio. Uma coisa interessante, como que um componente, se ele estiver fora, se você não tiver instrumentação para ver o que está acontecendo, você pode medir, fazer o que quiser, você não vai enxergar nada. Consumo do equipamento no modo SSB, deixa eu ligar aqui na fonte. Modo LSB, alô, alô, teste, alô, alô, testando, 12 amperes de pico. Modo amplitude modulada, alô testando, 7 e pouco de pico. E modo FM quase 6 amperes. Vamos ver a potência. Primeiro no modo LSB, áudio no máximo, ele não tem controle de potência. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 66 watts, alô, alô, 68 aqui, 67 aqui. Dá pra gente ter uma média. Vamos ver aqui no modo USB, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 65, 62, 65, 67, 67, 65, tira a média aí. Aqui nós temos 12 watts de portadora, alô, alô, testando, com 71 watts de pico, ficou muito bom. O áudio desse rádio ficou extremamente forte. Não é o mesmo serviço que a gente faz no Aquário RP80 no Hanover, é outra pegada. Esse rádio, ele tem uma pressão de áudio que é natural dele. Vou te dar um exemplo aqui, ó, fazer o mesmo teste que eu faço com os aquários. Deixa eu desligar o bip aqui. Ó, ganho de microfone no máximo. Só pra você ter ideia da qualidade de áudio. Olha só, ele tem o áudio, não é o mesmo tipo de amplificação que eu faço no Aquário, no Hanover, mas ele tem a pegada de áudio dele que ele chega com pressão. Olha só, dá pra você se escutar ali com facilidade. E ganhou um jogo de parafusos em aço inox. Falando nisso, eu vou deixar essa fita isolante aqui e aí você tira, tá bom? Meu querido, o seu equipamento tá pronto. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, que esse rádio vai superar suas expectativas. Para você que tem um equipamento usado e quer fazer uma preparação, quer melhorar, fazer a manutenção, o telefone está aqui na parte superior do vídeo, é meu WhatsApp. Seja formal, envie uma mensagem para mim. Ô, alemão, eu sou o fulano da cidade tal, eu tenho um rádio assim, assim, assim. Você pode fazer um serviço nesse rádio? Como é que está a sua disponibilidade? Vamos conversar. Eu estou aqui para poder atender você que gosta de rádio PX e gosta do meu trabalho, beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.